ler com vocês, esta noite, um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18. Lucas 18. Vamos ler a partir do versículo 18 também. 18. A partir do 18 nós temos ali Jesus e o homem rico, né? E o homem rico, em outras versões fala assim, o jovem rico, né? Então nós vamos ler essa porção bíblica, para a gente fazer algumas considerações também bíblicas sobre esse texto aqui. Diz assim o texto: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que me chamas bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse o jovem. Ao ver isto, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Vende tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro dos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmão, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Amém? Muito bem, então eu queria invocar aqui essa personagem, que eu não tenho o nome dele, só tem algumas informações que ele passou, que a Bíblia passou sobre ele. Ele trata de um jovem rico, né? Na verdade, ele era um príncipe, né? Um príncipe. Esse homem, certamente, de boa apresentação, de estirpe, né? Todas as pessoas gostariam de recebê-lo como amigo, como membro da igreja, como sócio de alguma negociação, porque ele era um homem que tinha algumas qualidades bem determinadas, né? E este bom homem, esse príncipe de estirpe nobre, religioso, né? Qualificado humanamente, moralmente exemplar, né? Ele fez uma pergunta para Jesus. Por que ele fez a pergunta para Jesus? Porque Jesus estava ministrando naquele lugar, e nos versículos anteriores, Jesus conta uma parábola, a parábola do fariseu e do republicano. A parábola diz o seguinte: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu, o outro era republicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo com este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhe digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado,
e quem se humilha será exaltado. E continuando nesta ministração, Jesus ainda falou assim: olha, o povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao ver isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou assim as crianças e disse: deixa vir minhas crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Foi devido a isso, essas duas colocações de Jesus, que esse jovem que estava ali assistindo Jesus pregar, ele levantou e fez a pergunta, essa pergunta bem assim clássica aí, né? Ele disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Primeiro ele usou o termo bom mestre, né? Ele usou o termo bom mestre porque ele reconheceu pelos ensinos de Jesus que Jesus era um homem dotado de conhecimento, sabedoria. Ele tratou Jesus como bom mestre, né? Mas ele tratou Jesus como bom mestre, mas não tratou Jesus como Senhor, né? Aí Jesus diz assim: por que me chamas bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Então, o que Jesus estava falando para aquele jovem assim: olha, você está me chamando de bom mestre, mas não está me vendo a mim como o Senhor. Eles não estavam reconhecendo Jesus como o Senhor, como Deus. Ele viu Jesus simplesmente como mestre. E Jesus disse que o termo bom, na excelência da palavra, era para Deus. Então, ele tratou o Senhor Jesus como mestre, mas não o considerou como Deus. Então, ele falou assim: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Aí Jesus citou 6 mandamentos morais, certo? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Então Jesus, ele apresentou para aquele jovem 6 mandamentos morais. E ao ouvir esses mandamentos morais, o jovem rico respondeu assim: a tudo isso que o senhor falou aí, eu obedeço desde a minha adolescência. Eu sou fiel a essas palavras desde a minha adolescência. Ao ouvir isso, então, Jesus analisou aquele homem, fez um check-up dele, fez uma análise da realidade dele e falou assim para ele: muito bem, então está te faltando uma coisa, rapaz. Está te faltando uma coisa. Falta-te ainda uma coisa. Jesus mexeu naquilo que ele não queria que fosse mencionado, naquilo que ele não queria que fosse provocado. Ele falou assim: ó, venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro dos céus. Você terá um tesouro do céu. Depois de você vender, ter um tesouro dos céus, depois você vem e siga-me. A resposta de Jesus, a princípio, foi tremendamente dura, com a resposta de quem estava falando coisa séria, que não estava brincando naquela conversa. Então, quando o jovem rico, o homem rico ouviu isto que Jesus lhe disse, diz o texto que ele ficou triste, porque era muito rico. E vendo Jesus, aquele homem entristecido, ele aproveitou aquele clima, aquela situação, para continuar sua mensagem. E ele olhou para aquele público que estava em torno dele e falou assim: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos ouviram Jesus falar isso,
Mas Jesus, aí o senhor foi pesado. Então como nós vamos conseguir então ser salvos? Jesus respondeu: olha, o que é impossível ao homem é possível para Deus. Na mesma sequência, Pedro levantou e disse: nós deixamos tudo que tínhamos para te seguir-te. Que sobra para a gente? O que vai resultar nisso? Jesus respondeu assim: ninguém que deixa pai, mãe, filhos, casa, por causa do Rei de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na vida futura, a vida eterna. Então Jesus, ele estava falando sobre essa personagem. Agora, a gente precisa observar aqui o que levou Jesus a dialogar com esse rapaz rico dessa forma, né? E primeiro, ele faz uma pergunta reveladora, né? Uma pergunta, quando ela é bem feita, ou quando ela é feita por uma pessoa, ela geralmente revela quem a pessoa é. Então, uma pergunta de uma pessoa inteligente mostra que a pessoa é inteligente. Uma pergunta de uma pessoa sábia mostra que a pessoa é sábia. Uma pergunta de uma pessoa tola mostra que a pessoa é tola. Uma pergunta de uma pessoa que é vaidosa mostra que a pessoa é vaidosa. Não é assim por diante. Então, a pergunta daquele homem, ela serviu para Jesus fazer a avaliação de quem aquele rapaz era, né? Aí, Jesus, com aquela pergunta, ficou para ele entendido, ele compreendeu qual a intenção, o que estava no coração daquele homem. Jesus analisou a realidade do coração daquele homem. Ele percebeu a motivação que aquele príncipe, aquele homem religioso, aquele rico, aquele homem nobre, né? Estava, portanto, Jesus avaliando as suas intenções e a sua motivação. Aí, essa pergunta que este homem fez, é porque ele, na verdade, ele identificou com o fariseu e não identificou com criança. Esse é o problema. Ele identificou com o fariseu. Fariseu, pessoas nobres, religiosa, prestadora de obediência às leis. Ele identificou com o fariseu. E não identificou também com uma criança. Aí, essa parábola do fariseu, eu penso que Jesus falou para ele. Ele viu que ele era um homem que confiava na sua própria justiça. Ele era um homem que confiava na sua própria sabedoria, no seu próprio poder, né? Aí então Jesus fala a palavra do republicano, né? e faz a colocação das crianças, né? Quando Jesus apresentou isso, então essas duas colocações de Jesus aqui, ele mexeu com a estrutura daquele rapaz, a estrutura espiritual dele, né? Ele feriu o seu orgulho religioso e contrariou a sua vaidade pessoal, né? Contrariou a sua vaidade pessoal. Aí nesse momento em que aquele jovem a sua estrutura foi alcançada, mexeu no seu orgulho espiritual, confrontou com a sua vaidade pessoal, estava em discussão agora um tema religioso, um tema teológico, né? Estava em discussão entre Jesus e aquele rapaz, estava em discussão. Qual a diferença fazer e ser? Esta aqui, estava aquele rapaz, ele na sua conversa, levou Jesus a estar dialogando com ele, ou discutindo com ele sobre uma teologia, sobre o fazer e ser, né? A teologia do fazer, que farei, né? O que devo fazer, e a teologia do ser como uma criança, né? Do ser como uma criança. Aí, o que é ser como uma criança? Uma criança, é uma pessoa inocente, pura, dependente, de um coração livre de vaidade e de orgulho, né? Então contrariou aquela expectativa daquele homem, né? Aí,
nessa colocação aí, aquele rapaz foi ferido ou foi atingido no seu orgulho pessoal pelo seguinte, porque ele pensava o que ele era. Ele tinha um conceito próprio de si mesmo. Ele tinha uma ideia própria da sua vida. Mas na verdade a sua ideia que ele tinha de si próprio era uma ideia falsa. A ideia que ele tinha de si próprio era uma ideia que ele não conferia com a realidade. Mas o seu orgulho e a sua vaidade não deixou ele perceber ou deixar alguém esclarecer para ele quem de fato ele era. É um problema sério, a Bíblia recomenda bem, para as pessoas não pensarem em si mesmo além ou aquém de si mesmo. Tanto um quanto o outro. Pensar além do que a pessoa é, provoca orgulho, provoca vaidade, provoca uma certa prepotência, provoca uma certa imponência, e provoca a pessoa, então ele está fora daquilo que ele é. Agora, outro problema é a pessoa pensar aquém do que ele é. Aí ele pensar que ele não pode, não dá conta, é um coitadinho, não é um sofredor, um desprivilegiado, e não tem oportunidade, assim por diante. Isso prejudica a sua autoestima, prejudica a sua pessoa na realização dos seus ideais. Então a pessoa tem que pensar o que ela é de fato, né? Mas o que a pessoa é de fato, a pessoa tem que aceitar Deus falar para ela o que ela é de fato, né? Aí nós temos, portanto, o problema do fazer e do ser, né? Fazer tudo o que deve e o que pode fazer para ser salvo. Era a ideia daquele rapaz. Quando Jesus estava dizendo assim, não fazer nada para ser salvo. Ali Jesus estava contestando aquela ideia daquele rapaz, que ele pensava fazer tudo por gratidão a Deus e ao seu próximo, né? E não fazer nada que não seja por gratidão a Deus e ao seu próximo. Fazer o bem e não olhar a quem, né? E não fazer o mal a ninguém. Era esta a mensagem que estava passando, né? Fazer tudo para agradar o Senhor e não fazer nada para agradar o Senhor. Aí veio o problema do tratamento. Ele tratou Jesus como bom mestre. O bom mestre é tratamento a Deus. Mas Jesus sabia que ele não estava o tendo como bom mestre, porque ele devia dirigir a Jesus com um termo diferente, não é? Então, na verdade, aquele homem, aquele jovem, ele não foi sincero na sua saudação. Ele não foi verdadeiro. E Jesus conhece quem é verdadeiro na sua presença. Ele falou bom mestre, mas não era verdade. Ele não tinha com o coração consciente do que ele estava falando. Então, ele na verdade ele não reconheceu Jesus como Senhor, como Messias, como Salvador. Ele não reconheceu. Ele, portanto, ao não reconhecer com Jesus, ele não percebeu que Jesus era digno de adoração, Ele não teve nenhum sentimento de humildade perante a pessoa de Jesus. Ele foi gentil, foi educado, mas não teve humildade. Não teve qualquer humildade. Então esse jovem, faltou a ele uma percepção de quem era Jesus. E esse é o problema maior de qualquer pessoa que vai ter com Jesus. Ele tem que ter consciência quem ele era. Se você perceber as bênçãos que Jesus operou, as pessoas dirigiam para ele assim, alguns dizem, se tu quiseres, bem podes me curar. Se tu quiseres, bem podes me curar. Reconhecendo que Jesus tem todo o poder para curar. Outra pessoa diga somente uma palavra que meu servo será curado. Outra diz, lembra de mim quando entrares em teu paraíso. Aí outra pessoa diz, só tu, Senhor, tens a palavra da vida eterna. Outro diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Outro diz: se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. E todas as pessoas que alcançaram uma bênção, alcançaram uma cura, alcançaram uma vitória em Jesus, dirigiram para Ele reconhecendo como Senhor, digno de adoração, e Ele era Senhor absoluto de todas as coisas. Amém? Agora, essa passagem aqui é o que a expressão do jovem rico. Ele falou: o que farei? O que farei? Né? O que devo fazer para herdar a vida eterna? O que devo fazer? Olha que pergunta. Aí parece que é inteligente, mas é uma pergunta altamente tola, altamente orgulhosa, reveladora de vaidade. Essa pergunta aqui, na verdade, coloco eu em primeiro lugar. O que eu posso fazer? Coloco eu em primeiro lugar. Ou seja, coloco o homem na condição de quem ele é para resolver seu maior problema espiritual, o perdão dos seus pecados. Então essa foi o problema. Ele colocou eu, como se ele pudesse resolver os seus problemas de ordem pessoal, como se ele tinha alguma coisa para fazer para herdar a vida eterna. Foi essa a ideia que aquele rapaz quis fazer para herdar a vida eterna. Aquela verdade, irmão, a teologia desse jovem aqui é aquela teologia de pessoas que pensam que a solução dele está dentro dele, sabe? Que a solução dos seus problemas, a solução das suas dúvidas, a solução da sua certeza da vida eterna estivesse dentro dele. Dentro de você, você não vai encontrar isso. Na condição de homem, você não vai encontrar solução para isso. Porque quando trata de vida espiritual, quando trata de reconhecimento, de transformação, quando trata de perdão de pecado, quando trata de vida eterna, o homem não pode fazer nada. Só pode Jesus fazer por ele. Amém? Aí, a vida eterna, como farei para a vida eterna? Aí, a vida eterna é esta: que te conheça a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Esta é a vida eterna. Reconheçam. Então não tem como você fazer a vida eterna reconhecer. Reconheça a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Esta é a vida eterna, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa é a vida eterna. Então nós, aí nesta análise desse rapaz, quando ele foi confrontado com a parábola do fariseu e a história da criança, né? Ele complicou a sua vida. Ele quis apresentar para Jesus o que ele não dava conta de fazer, como se ele pudesse fazer. Ele apresentou a sua vida diferente do publicano. O publicano, ele apresentou suas misérias, seus pecados, em atitude de humildade. Ele não teve coragem de olhar para o céu, reconhecer o seu estado, né? A sua incapacidade de fazer qualquer coisa. Enquanto o fariseu apresentou na sua oração a sua capacidade de fazer. Eu faço isso, eu dou o dízimo, vou na sinagoga e assim por diante. Aí diz o texto que o republicano, aquele humilde homem que humilhou, ele voltou exaltado, e o fariseu voltou sem resposta, né? Então, na verdade, nós encontramos aqui esta atitude de Jesus mostrando a criança. O que é uma criança? O que é ser semelhante a uma criança? O que é a pessoa receber o reino como uma criança? Então a criança é uma pessoa, é um serzinho sincero e verdadeiro. É um serzinho puro, inocente e simples. É um serzinho independente do outro, né?
É a pessoa que confia em quem lhe trata bem. E uma qualidade de uma criança: incapacidade de fazer. Alguém tem que fazer por ela. Então essa informação que Jesus, olha, o reino de Deus, para você entrar nele, é você reconhecer a sua incapacidade de fazer alguma coisa para isso. Porque somente Jesus é que pode realizar essa obra em nós. O tema do príncipe aqui, do jovem rico, é maravilhoso. O tema da vida eterna, né? Tema da vida eterna. Aliás, vida eterna é o apogeu do cristianismo, né? O apogeu do cristianismo é o alvo da fé cristã, é o alvo do final da fé, né? É o resultado de seguir a Jesus, é a nossa meta final, é a principal tema da Bíblia, é a vida eterna. E é verdade, né? A vida eterna envolve crer, quem crê, o que ele ressuscitar, né? A ressurreição da vida, né? É o ter, é aquele que tem o Filho de Deus, tem a vida eterna. Aquele que não tem um filho, não tem a vida eterna. Então o problema da vida eterna não é você fazer, é você ter. É aquele que é a vida eterna, que é Jesus. Aleluia. Aí nós temos, portanto, este erro de muita gente não indagar ou não querer saber sobre a vida eterna. A vida eterna é definida, irmão. A vida eterna é Jesus que tem. Hoje nós estudamos de manhã, Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E acho bom essas três perguntas, esses três temas foram temas principais da filosofia grega. Caminho, verdade, vida, né? Aí Jesus está respondendo para os sábios, para os filósofos, né? Para os pensadores que estavam indagando o que é o caminho, o que é a verdade, o que é a vida. E Jesus definitivamente deu a resposta por inteira, completa, inalterável. A resposta que é única e não tem atalho. Eu sou o caminho e não há outro caminho. Eu sou a verdade e não há outra verdade. Eu sou a vida e não há outra vida, a não ser a vida que eu dou através da minha vida. Amém? Então, a vida eterna é somente Jesus, o Cristo, o ungido de Deus Pai, o Filho de Deus, o Messias prometido, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é? O Cordeiro Pascual, ele é o caminho, a verdade, a vida, a luz verdadeira, a porta de entrada, o verbo de Deus, a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, aquele que é maior do que o templo, maior do que Jonas, maior do que Salomão e também maior do que Sábado, aquele que é por meio dele, através dele e por ele. Jesus, que é Deus presente, é Deus entre nós, é Deus por nós, é Deus em nós, e glória, glória a Ele. Aleluia. Agora, veja bem, o nosso tema aqui, volto para ele, o seguinte: porque Jesus, sabendo a intenção, a motivação daquele jovem, Jesus citou 6 mandamentos morais. 6 mandamentos morais. Ele falou assim: olha, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra pai e mãe. Só que esses 6 mandamentos não salvam ninguém, irmão. Certo? Esses 6 mandamentos morais não salvam ninguém. Isso não leva ninguém para o céu. Isso aqui é o mínimo, é a obrigação mínima que Deus exige de uma pessoa civilizada na terra. É o mínimo. Mas não é garantir a vida eterna. Aquele rapaz pensou que a qualidade de morais justificava ou garantia a ele a vida eterna. Então, as qualidades morais, por mais boa que você tenha, o que eu tenha, não qualifica você para o céu. Não qualifica você para a vida eterna. Aí,
O jovem, ao dizer, tudo isso eu tenho obedecido desde da minha adolescência, foi o maior erro dele que ele fez. O que ele pedia, o que ele precisava ali, até a humildade daquela hora, Jesus falou isso e perguntou: que mais, Jesus? No mínimo, que mais eu posso, que mais eu preciso que eu faça? O mínimo. Aí ele fechou a questão, como se ele tivesse completo, como que ele tivesse realizado, como estivesse impecável, como estivesse já pronto para ir para o céu. Esse foi o problema dele. Ele iludiu com seu próprio conceito pessoal, não é? Então, meus irmãos, olha, não é qualidade moral que leva ninguém para o céu, tá? As qualidades morais são obrigação dos homens aqui na terra. Não matará, não adulterarás, não furtará, você honra pai e mãe. Isso é o mínimo que um homem de bom senso pode praticar aqui na terra. Na terra, moral da terra, mas não é garantia de vida eterna. Aí Jesus, ele ao falar sobre as suas qualidades morais, né, esse jovem, ele não teve a ideia de perguntar sobre alguma coisa a mais. Por quê? O primeiro mandamento, na verdade, Jesus não citou. O primeiro mandamento era esse: ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amém? Então, não era esses mandamentos morais que vêm atender isso aqui, não é? Não são esses mandamentos morais que atendem aí o primeiro e o segundo mandamento. Mas Jesus queria que aquele rapaz tivesse a humildade, a sabedoria de perguntar a Jesus: Jesus, que mais? Que mais? Aí ele, na sua vaidade, do seu orgulho pessoal, na sua prepotência, né? Ele considerou que a ele não faltava mais nada. Irmão, a maior estupidez de uma pessoa é quando ele pensa que ele é completo. Não me falta mais nada. Estou realizado. Tenho tudo que tenho. Iluda não. Sempre vai nos faltar alguma coisa. Sempre vai nos faltar alguma coisa. E esta coisa que falta, essa falha que algum de nós temos, a gente precisa humildemente buscar no Senhor alcançá-la. Aí Jesus foi na ferida daquele rapaz. Ele era amante do dinheiro. Ele amava a riqueza. Ele amava possuir. Ele amava o ter. Jesus aqui não está condenando ninguém a ser rico. Ele está dizendo aqui como que é difícil a pessoa que ama ser rico. A riqueza, entrar no reino de Deus. Porque toda pessoa que põe a riqueza em primeiro lugar, ele está colocando o Senhor, ou o reino de Deus, em segundo, em terceiro lugar. Feito isso, está, portanto, eliminada a possibilidade dessa pessoa herdar o céu. Porque o reino do céu tem que ter a primazia. Tem que ser a prioridade. O reino do céu tem que ter, em primeiro lugar, na minha vida, da família, do dinheiro, da moral, dos recursos, da inteligência, da influência, de tudo, enfim, né? Então, o reino de Deus tem que ter a prioridade da minha vida. E Jesus disse: coloque em primeiro lugar o reino de Deus, e estas outras coisas lhes acontecerão. Então, rapaz, ele assustou, porque Jesus foi no ponto, no cerne da sua vaidade, do seu orgulho, da sua mente, às vezes, do seu pensamento indevido acerca de si. Falou: rapaz, tudo bem, falta-te uma coisa. Ele falou duas, não uma só. Aí ele perguntou eu tenho obedecido tudo isso desde minha adolescência. Ao ouvir isso, diz Jesus: falta-lhe
ainda uma coisa. Aí esse rapaz ouviu de Jesus uma coisa que ele não queria ouvir. Sabe? Ele ouviu o que não queria ouvir. Ele estava ali para ouvir Jesus aplaudir ele. Ele estava ali para ouvir Jesus falar bem dele. Jesus exaltar ele. Ele queria aplauso, queria exaltação. Ele queria reconhecimento. Aí de repente Jesus falou assim: rapaz, te falta uma coisa. Agora Jesus pegou pesado. Não deu nenhuma facilidade para aquele rapaz. Ora, vende tudo o que você possui. Vende tudo. Rapaz, você é uma pessoa amante do possuir. Você é dependente da riqueza. Você é orgulhoso com as coisas que você tem. Você é vaidoso por aquilo que você possui. Enquanto você estiver assim, você não entra no reino dos céus. Vende tudo que você tem. Dá aos pobres. Dá aos pobres. Aí você vai ter um galardão no céu. Depois que você tiver um galardão no céu, você vem e siga-me. Olha, Jesus dificultou para aquele rapaz, dificultou. Mas por que dificultou? Porque ele foi o culpado. Foi ele que foi o prepotente, o orgulhoso, o vaidoso, para receber aquela informação. Aí, vende tudo que tem, e você terá um tesouro depois. Eu acho forte demais essa expressão, que depois, quer dizer, ele não permitiu aquele rapaz seguir ele. Você vende o que tem, dá para os pobres, tá? Depois você vai receber um galardão no céu. Depois que você fazer isso, você me segue. Aquele rapaz, ao ouvir isso, disse que ele ficou triste. E quem não ficaria triste com a proposta dessa? Mas ele ficou triste porque ele podia não passar por aquilo. Ele ficou triste e Jesus, vendo ele entristecido, ele ficou triste e ficou entristecido. Aí Jesus apresenta essa contradição, né? Aí apresentando sobre como é difícil a pessoa rica entrar no reino do céu. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Um camelo passar no fundo de uma agulha. Não é, ali era uma passagem que tinha uma passagem lá de uma região onde tinha um tipo de uma passagem que com camelo não passava. É impossível passar com camelo. Aí Jesus apresentou assim: é impossível passar. Mas você já pensou a impossibilidade? Pensa aí, um camelo, pensa aí da dimensão do camelo passando no fundo da água. É possível? Não tem jeito. Nem se for, não tem como imaginar, não tem como, simplesmente impossível. É impossível. Aí quando Jesus fala isso, os discípulos entraram na questão. Mas Jesus aí só pegou pesado. Aí só bateu pesado para nós. Só está falando aí porque o que é que sobrou para a gente aí? E nós que vamos fazer então para ser salvo? Se é isso que o Senhor está falando aí, que nós vamos fazer para ser salvo? Aí Jesus explica o segredo da salvação. Jesus explica o poder da vida eterna. Jesus explica o poder da transformação. O que é impossível ao homem. Tudo que é impossível ao homem na vida espiritual, tudo que é impossível ao homem alcançar na vida de Deus, tudo que é impossível ao homem herdar no Espírito, é possível por Deus. Amém? É possível por Deus. Então, é possível Deus salvar um pecador. É possível Deus transformar uma prostituta. É possível Deus transformar um ladrão, um assassino. É possível Deus transformar uma pessoa perdida em um homem maravilhoso. É possível a Deus fazer uma pessoa tornar uma nova criatura mediante o seu poder regenerador na vida deste homem. Glória a Jesus. O que é impossível ao homem só é possível para Deus. Aí Pedro levantou e falou: muito bem, então está certo. E nós? O que é que vai sobrar para nós então, Jesus?
nós que deixamos tudo, não é? Nós que deixamos o barco, deixamos a profissão, deixamos de ganhar dinheiro, deixamos para te seguir. O que vai sobrar para nós? Aí essa pergunta é a pergunta que Jesus responde, que se é para mim, se é para você. Jesus respondeu assim, ó: digo-lhes a verdade, ninguém, eu estou incluso aqui, você está incluso aqui, você faz parte dessa resposta do Senhor. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filho, por causa do reino de Deus, deixará de receber. Deixará de receber. Ou seja, vai receber. Nesta era, nesta vida, muitas vezes mais. E na futura, você recebe ainda a vida eterna. Ou seja, Jesus está falando, se você teve algum prejuízo, se você renunciou a alguma coisa, tomou algum prejuízo para tornar crente, né? Se você perdeu alguma atividade profissional, o emprego para ser crente, se você deixou de casar com aquele rapaz que era rico, mas era mundano, você não casou porque não queria que você unisse com o jugo desigual por amor a Jesus. Você que perdeu algum valor, alguma amizade, porque você tornou crente, Jesus está falando aqui: olha, eu vou te dar muito mais do que você tinha, eu vou te abençoar muito mais do que você era abençoado, e por fim, eu vou te dar a vida eterna. Aleluia. Agora, esta só para mim eu concluir aqui esta imagem desse homem, deste jovem rico. Esse rapaz, quando chegou para perguntar, eu penso que ele tinha um semblante alegre. Aí, na verdade, a conclusão está aqui. Esse rapaz estava alegre por aquilo que ele possuía. E Jesus queria ensinar para eu ser alegre por aquilo que ele faz de mim. Tá? Aquilo que ele faz de mim. Então, servir a Jesus, não é preciso vender tudo que a gente tem para dar para os pobres. Não é a mensagem do Evangelho. Isso não é doutrina. Isso não é ensino prático de Jesus. Seguir a Jesus é você reconhecê-lo como Senhor da sua vida e como merecedor da sua total rendição a Ele. É reconhecer com aquele que tem sobre a sua vida domínio e poder. É reconhecer aquele que as coisas que você não dá conta de fazer, Ele pode fazer por você. Essa aqui é a doutrina do Evangelho. Sempre nos falta alguma coisa. Sempre nos falta alguma coisa. Esse é o problema de todos nós. Mas sempre nos falta alguma coisa. Tanto pessoalmente, familiarmente, como espiritualmente, não é? Então a pessoa que fala: olha, eu sou homem completo, para mim não falta nada. Eu temo por aquela pessoa que faz assim. A pessoa que faz isso é falta de humildade. É falta de humildade, não é? A humildade nossa perante Jesus é em sempre reconhecer: Senhor, me falta tanta sinceridade ainda para ser melhor crente. Me falta tanta verdade para eu não ser uma pessoa que não corresponde à verdade que Tu és, né? Me falta, Senhor, às vezes humildade, porque o orgulho e a exaltação quer tomar lugar no meu coração. Me falta, Jesus, aquela prontidão de eu render mais a Ti, Te adorar melhor e assim por diante.
Sempre nos falta alguma coisa para nós melhorar o nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Da mesma forma, materialmente, né? Às vezes, alguém vai falar: o que está te faltando? Está faltando dinheiro. Aí eu sei que se as pessoas pudessem entrar na fila para atender esse faltando dinheiro, ou entrasse aqui: quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Fazia fila, né? Faria fila. Mas deixa eu falar para você. Nós estamos aqui, para estarmos na presença daquele que atende, que supre tudo aquilo que nos falta. Tudo que nos falta. Me falta alguma coisa. Eu tenho certeza que Jesus não vai deixar eu voltar vazio. Não vai me deixar voltar vazio. Eu não posso, dessa noite, fazer essa promessa. Está faltando o quê? Está faltando emprego? Então vamos um emprego para você. Não, eu não tenho essa prontidão para você nessa noite. Está faltando dinheiro? Eu não tenho dinheiro para te dar. Mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, receba uma bênção na sua vida espiritual no dia de hoje. Em nome de Jesus, receba a paz do seu coração. Em nome de Jesus, receba a cura para o seu corpo físico. Em nome de Jesus, receba um toque do céu para você saltar de alegria por saber que o Senhor merece honra e glória. Aleluia. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é a plenitude de tudo que cremos. Ele é a plenitude de tudo que precisamos de Deus. Ele preenche e atende tudo a respeito do meu passado, do meu presente e do meu futuro. Ele é tudo que me falta. É tudo que me falta. Você tem porventura aqui uma mãe que perdeu o filho, ou uma mãe que é estéril, uma irmã que é estéril. Aí Jesus fala assim para você: filha, eu sou melhor para você do que 10 filhos. Eu sou melhor para você do que 10 filhos. Então Jesus é tudo que nos falta em nós. Aleluia. Jesus completa tudo da minha vida. Ele preenche todo o meu vazio. Ele atende todas as minhas necessidades. Eu quero que você exalte o Senhor nessa noite. Eu quero que você compreenda que você não pode fazer nada. Não tem nada que fazer. Nada. Nós, como criança, nós somos simples, temos que ser pessoas simples, puras, humildes, mas sobretudo reconhecer nossa incapacidade de fazer alguma coisa. O Senhor fez tudo o que precisa para eu e você ser uma pessoa feliz, abençoada e vitoriosa. O Senhor fez tudo o que precisava para ser uma pessoa que ama um ao outro e tem certeza que sobre mim, sobre meu destino, sobre meu futuro há uma promessa de vida eterna. Glória a Jesus. Aleluia. Glorifique o Senhor e receba nesta noite o que está te faltando naquele que preenche tudo o que te falta. Glória a Deus. De ti mais de ti, Senhor. Eu quero mais do Senhor. de ti e menos de mim. Glória. E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Aleluia. Que Ele cresça
diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. De ti, mais de ti, Jesus, mais de ti e menos de e menos de mim, e menos de mim, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua, e Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Aleluia. Diga assim: quanto mais eu tenho de Jesus, menos me falta coisas. Aleluia.